Olá, eu sou a Rebeca Canabarro, sou estudante de Filosofia e de Direito, e esse vídeo é um trabalho realizado para a cadeira de Psicologia da Educação, que eu curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O desafio proposto aos alunos dessa cadeira foi elaborar quais seriam os seus objetivos enquanto futuros professores e quais seriam a matéria, de que forma eles tratariam o seu escopo de estudo dentro da sala de aula. Bom, no que esteja o meu objetivo, eu pretendo trabalhar em sala de aula a interdisciplinariedade entre filosofia e direito, já que são as áreas em que eu estudo. E esse vídeo vai tratar um pouco sobre o escopo legal que embasa esse meu objetivo, desde a Constituição até a legislação extravagante que a gente tem aí na educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Gostaria de salientar que esse trabalho, essa teoria, ela já foi posta em prática através da minha participação no Programa Institucional de Iniciação à Docência, na UPBID, no ano de 2021 para os alunos de segundo ano do ensino médio. Então, acredito que tudo isso que eu tenho para mim, enquanto futura professora, é algo muito importante e que tem muitas condições de ser aplicado na prática. Bom, então falando um pouquinho a respeito do ensino de filosofia, a gente vai começar falando um pouco sobre a filosofia, né? E a gente tem aí que eu sempre tive isso para mim, de que para que tu possa compreender um filósofo é necessário entender o período histórico em que ele viveu. Porque talvez, se ele não tivesse vivendo naquele período, talvez não teria escrito tudo o que escreveu. E nesse sentido, Gramsci mesmo fala sobre o filósofo democrático, que é esse cara que não se preocupa só com as suas com seus questionamentos interiores, mas sobretudo com aquilo que ele vivencia, com o seu contexto histórico, e como ele pode ser alguém para modificar ele. Bom, enquanto estudante de filosofia, que é a mãe de todas as ciências, e também professora, que é a base de todas as profissões, eu acredito que a filosofia é o espaço em sala de aula para ocasionar esse vetor de transformação social, porque é através da educação que o aluno tem condições de, pelo seu mérito, alcançar profissões bem remuneradas e mudar a sua realidade social. Bom, falando um pouco sobre esse ensino interdisciplinar de filosofia em direito, começando pela Constituição Federal, ela diz lá no seu primeiro artigo que para que a gente alcance um Estado democrático de direito, é necessário fornecer aos indivíduos alguns direitos fundamentais. Dentre esses direitos fundamentais, a gente tem a cidadania, ou seja, conceitualmente, sabemos que cidadania é um conjunto de direitos do indivíduo e deveres por parte do Estado. Dentre esse rol de direitos sociais que a gente tem apregoados na Constituição, está a educação. Mais adiante, no artigo 205 da Constituição Federal, ele vai especificar como que qual é a finalidade da educação. E a gente tem esse conceito que a finalidade é preparar o jovem, né, o estudante, para o exercício da cidadania. E como que a lei, né, quer dizer, como que os professores, como que a educação vai proporcionar isso? Através da legislação extravagante, que mais precisamente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente tem novamente essa ratificação do legislador de que a educação deve ser esse momento de se trabalhar o exercício da cidadania. Então, a gente sabe que a educação ela tem que trabalhar a cidadania. Além da LDB, né, a gente tem os PCNs, que são aqueles parâmetros curriculares nacionais que orientam os professores a como trabalhar as suas matérias em sala de aula. Dentro da PCN da filosofia, a gente tem essa orientação para trabalhar a antropologia, a psicologia e principalmente o direito, porque é necessário que o aluno veja a teoria, mas que essa teoria converse com a prática. Bom, então, falando um pouquinho sobre a filosofia no currículo. A gente sabe que a filosofia, num lapso temporal de 40 anos, ela foi removida do currículo, tá, escolar, e no lugar dela entrou o ensino cívico e moral, né? Quando a filosofia retorna, a gente tem essa redação do legislador de que ela é essencial para o exercício da cidadania, né? Que é preciso, ou seja, ela é necessária, sem ela não é possível alcançar isso. Então, além disso, os PCNs nos orientam que a gente precisa trabalhar no aluno formas de desenvolver essa capacidade dele para o exercício da cidadania. Bom, a gente tem ainda, né, o que o filósofo Gramsci dizia, que a sala de aula ela deve ser um momento para transformar cidadãos em governantes, ou seja, o indivíduo que está em sala de aula, ele precisa ser preparado. E como ele pode ser preparado para se tornar um governante? Né? Governante a gente sabe que é aquele cara que tem retórica, que tem conhecimento, e justamente o PCN traz isso para a filosofia. A gente precisa
expor o aluno, desafiar ele a pegar toda essa teoria e argumentar que essa teoria ela seja muito utilizada na prática cotidiana dele. Então, nesse sentido, a aula que a gente elaborou no programa PIBID, que eu participei, foi a seguinte: o tema a ser debatido no terceiro bimestre do segundo ano, lá da Escola Irmão Pedro, era justamente tratar sobre o tema de ética, moral e justiça. Então, a gente elaborou uma sequência didática de 7 aulas. A minha aula, né, ela foi a primeira, foi a responsável por abrir o programa. Então, como que eu trabalhei toda essa questão de cidadania, essa questão de preparar para o mercado de trabalho, né, que é o objetivo da educação? Bom, em primeiro lugar, eu tracei uma linha histórica para que o aluno, sim, soubesse aonde o direito surge e como ele funciona na realidade, né? Então, eu apresentei desde o Código de Hammurabi, que é a primeira lei que a gente tem de maior notoriedade, e a partir disso fui explicando para eles a evolução das leis. Então, depois de ser apresentado esse contexto histórico, os alunos foram apresentados brevemente aos filósofos justnaturalistas, que vivendo numa época de intensas revoluções, eles começaram a idealizar um Estado civil para que suprisse aqueles direitos inerentes aos indivíduos. E esses filósofos, eles contribuíram muito para a história do direito, porque o que a gente tem hoje no nosso estado ainda acontece muito em decorrência do que esses filósofos estabeleceram que deveria ser um Estado. Aí, depois de apresentar toda essa teoria para os alunos, eu comecei a abordar casos práticos para que eles conhecessem a legislação pertinente, ou seja, os direitos que eles possuem enquanto cidadãos. Como que eu fiz isso? Apresentei casos da realidade prática deles, sempre questionando, promovendo debate em aula e perguntando se eles tinham algum conhecimento de algum caso. Apresentei o caso da youtuber Virgínia Fonseca, que teve um rompimento contratual com a agência do seu ex, que acarretou numa dívida, né, numa multa de 4 milhões. Apresentei que a lei pertinente seria o Código Civil, seria o Código de Processo Civil e também a consolidação das leis trabalhistas, onde ela poderia verificar o que ampara ela no sentido de FGTS, no sentido de férias, 13º. Depois disso, a gente, como finalização do semestre, né, a gente fez uma aplicação, né, fazendo com que esses indivíduos, com esses estudantes, eles colocassem em prática aquilo que os próprios PCN orientam para o professor de filosofia, ou seja, argumentar. Então, a gente colocou para eles um caso prático, né, um caso que estava sendo debatido, que era a obrigatoriedade da vacinação e a privação do direito de ir e vir do indivíduo que não se vacinasse. A gente apresentou flashcards com principais frases dos filósofos justnaturalistas e solicitamos que eles defendessem ou fossem contra aquela posição da obrigatoriedade da vacina, partindo do ideal que os justnaturalistas disseram que um Estado civil deveria ter. Então, o que aconteceu foi que esses alunos, eles elaboraram um escopo de argumentação e depois eles foram desafiados a expor a sua posição para os colegas. Foi muito importante essa atividade avaliativa, porque gerou um debate em sala de aula, e muitas vezes alguns alunos que não concordavam com a obrigatoriedade da vacinação tomaram posição contrária, e vice-versa, fazendo com que eles desenvolvessem uma capacidade argumentativa de compreender aquilo que nem eles acreditam, de compreender a posição do próximo. Então, essa atividade eu considero que foi um sucesso, porque ela fez com que os alunos refletissem sobre os seus direitos, refletissem sobre a sociedade em que estão inseridos. E, basicamente, é por isso que eu pretendo trabalhar a interdisciplinariedade da filosofia e do direito, porque eu acredito que é no espaço da filosofia que o aluno vai encontrar um espaço de debate e vai encontrar teorias que possam embasar os seus posicionamentos, para que eles possam entender como a sociedade e a história da filosofia se desenvolveu para que hoje a gente tenha a nossa sociedade do jeito que nós temos, muito ainda aos moldes do que os filósofos falaram na antiguidade. E é isso. Muito obrigada.